Presumo que você já acompanha este e outros canais de tecnologia há bastante tempo, se informa sobre as novidades em equipamentos. Quem sabe talvez você até se interesse por jogos que, afinal de contas, alimentam essa sua fome de conhecimento relacionado à eletrônica. É graças a essa paixão que você aprende diariamente. Por isso, seus amigos recorrem a você para pedir conselhos sobre celulares e computadores. Eles perguntam sobre qual laptop, placa de vídeo ou processador escolher e até pedem para você montar o computador inteiro para eles. Então você pensa consigo mesmo, eu entendo dessas coisas, mas espera aí, o que é aquilo ao fundo? Windows? Desculpa, você está usando o Windows, e o Linux cadê? E você ainda tem a coragem de dizer que manja de computador, mas usa o mesmo sistema que a sua avó? Não, por favor, todo mundo sabe que assim é mais prático, tudo funciona. Mas será que você realmente pode dizer que entende de computadores se nunca nem encostou no Linux? Provavelmente você vai responder que sempre quis tentar, mas também já ouviu várias vezes que, tendo 2 sistemas no disco, pode acabar virando uma bagunça enorme e no final das contas você pode até perder os 2 sistemas. E sim, muitas pessoas que, por exemplo, não conseguiram consertar o menu de inicialização, escolheram a opção mais fácil, formatar o C. Então, como superar o medo de aprender um sistema operacional novo e definitivamente diferente? Afinal, de algum jeito a gente tem que começar. Apagar o Windows e colocar o Linux no lugar dele é a pior coisa que você pode fazer. Principalmente porque há mais de 600 distribuições Linux atualmente suportadas e em desenvolvimento para escolher. A grande maioria delas, vai te levar às lágrimas. Algumas talvez sejam até bastante utilizáveis, mas de algumas você pode até ficar extremamente satisfeito. E quem sabe, não é impossível que depois de alguns meses você já tenha prática suficiente para usar sua distribuição Linux favorita para todas as suas tarefas diárias. Pense em quanto prestígio esse conhecimento trará na sua área. Afinal, para os usuários de Windows, você será totalmente intocável. Conhecimento de sistemas operacionais menos populares pode ser incluído no seu currículo. Sim, as pessoas fazem isso. Certo, mas como começar a brincar com um novo sistema sem complicar a vida? É simples. Máquina virtual. Parece ameaçador, quase como o Skynet do Exterminador do Futuro, mas não se preocupe. Uma máquina virtual é como um segundo computador aberto em uma nova janela no Windows. Quando você está com toda a energia e pronto para aprender, pode iniciar o sistema operacional Linux, em tela cheia. Se alguma tarefa parecer confusa, difícil demais e você não tiver tempo ou paciência para desvendar algo óbvio, minimize a janela, faça isso no Windows e só volte para o Linux quando estiver pronto para encarar esse desafio. A cada dia que você passar com o Linux, vai ganhar experiência e novos hábitos que vão contribuir para o seu desenvolvimento pessoal. Em suma, este material vai ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor. Aqui quem fala é o Powell, do canal Techmaniac HD. Bem-vindo! Este material é possível graças ao apoio da GVGMall. Se você ainda sofre com um aviso irritante sobre a necessidade de ativação, acesse o link na descrição. Em poucos minutos, você receberá a chave comprada. Basta colá-la nas configurações de ativação para legalizar sua versão do sistema e permitir a atualização sem problemas para o Windows 11. O pacote Office você ativa e vincula a sua conta de forma igualmente simples, e com o código TMHD você recebe um desconto extra de 20%, que em ocasiões de feriados e eventos pode chegar a 30%. Acesse o site agora e pare de pagar a mais. Neste vídeo, vou te mostrar como criar uma máquina virtual, como baixar e instalar algumas distribuições Linux mais interessantes, que ao mesmo tempo são consideradas ideais para iniciantes. São elas, Linux Mint, Zorin Sistema Operacional, Pop Sistema Operacional e até mesmo o já conhecido Ubuntu. Essa distribuição é conhecida pela sua interface amigável para o usuário. É um dos sistemas operacionais Linux mais intuitivos. Possui uma comunidade enorme e ativa de usuários e desenvolvedores. Devido a isso, você encontrará suporte facilmente nos fóruns oficiais e em sites não oficiais. No entanto, isso não é tudo. A Canonical, ou seja, a empresa por trás do Ubuntu, oferece suporte comercial para empresas e organizações, o que o torna uma escolha sólida também para usos empresariais. O Ubuntu é compatível com uma grande variedade de hardwares antigos e novos. Recebe atualizações frequentes e também é conhecido por seu alto nível de segurança. O Linux Mint também está entre aquelas distribuições Linux que são mais agradáveis de se conviver. Devido às semelhanças com o Windows, usuários experientes da Microsoft podem se adaptar a ele mais facilmente. Ele também é muito leve e responsivo, funcionando de forma suave até mesmo em equipamentos bem mais antigos. Apesar disso, o ambiente de desktop Cinnamon oferece uma aparência moderna sem perder desempenho e é altamente configurável.
permitindo aos usuários personalizar a aparência e funcionalidades do sistema conforme suas preferências. O Mint também é conhecido por sua estabilidade, segurança e atualizações frequentes. O Zorin Sistema Operacional também pode te interessar. Ele oferece uma interface de usuário que pode ser ajustada para se parecer com o Windows ou o macOS, o que torna a migração desses sistemas operacionais tranquila e intuitiva. Um grande ponto positivo é que o sistema já vem com muitos aplicativos úteis pré-instalados, como software de escritório, ferramentas de edição de fotos e vídeos e navegadores de internet, permitindo começar a trabalhar imediatamente. Graças à integração com as ferramentas Wine e Play on Linux, o Zorin Sistema Operacional permite rodar muitos aplicativos do Windows, o que é uma grande vantagem para os usuários que precisam acessar justamente esses programas. Você pode contar com atualizações e um forte suporte da comunidade e dos desenvolvedores. Minha distribuição favorita pessoalmente é o Manjaro na edição K Desktop Environment Plasma. Esse sistema é baseado no Arch Linux e, infelizmente, não é recomendado para usuários iniciantes, mas em sua defesa posso dizer que oferece uma estabilidade incrível, flexibilidade e modernidade. Manjaro está disponível em várias versões, mas eu defendo firmemente a K Desktop Environment Plasma. Nenhuma outra distribuição, nenhum outro ambiente gráfico me convenceu tanto quanto ele. K Desktop Environment Plasma é um ambiente gráfico atraente, moderno, altamente configurável e simplesmente estético, oferecendo muitas opções de personalização e um rico conjunto de aplicativos. No entanto, não termina no Manjaro. Pop! OS é uma distribuição Linux que é altamente valorizada pelo seu suporte a criadores, jogadores e profissionais. Todas as distribuições que apresentei são otimizadas para desempenho e fluidez de funcionamento. Pop! OS também, mas o que é importante, tem suporte integrado para drivers NVIDIA, o que faz dele um sistema ideal para jogadores e profissionais que querem se dedicar a tarefas relacionadas à renderização gráfica, aprendizado de máquina ou outras atividades intensivas. Sim, jogos também fazem parte disso. Para alguns de vocês é justamente o Pop! OS que pode se revelar a escolha ideal. Claro que, através de uma máquina virtual, não vamos jogar, porque devido ao acesso limitado ao hardware, teremos apenas uma fração do desempenho. Mas, se vocês se familiarizarem com o sistema e acharem que ele é adequado para vocês, quem sabe, talvez um dia, chegue o momento em que vocês troquem o Windows por uma das distribuições apresentadas hoje. Porém, bancar o corajoso de imediato pode ser mais prejudicial que benéfico. É melhor dar mais tempo a si mesmo. É bom que vocês usem cada um dos sistemas mencionados por algumas semanas ou talvez até meses através da máquina virtual e só então tomem uma decisão bem pensada. Contudo, para usar uma máquina virtual, é necessário um programa apropriado. Pode ser o VMware Workstation Player, o VirtualBox da Oracle ou qualquer outro que vocês gostem. Contudo, esses são programas de terceiros que requerem instalação à parte, e nem todos estão dispostos a fazê-lo. Neste material, vamos escolher uma opção mais amigável, que é o Microsoft Hyper-V. Afinal, você já tem o Windows, então não precisa se preocupar com programas baixados de fabricantes ou de sites que você não conhece. O Hyper-V é muito fácil, intuitivo e com este tutorial, em poucos minutos você vai aprender a usá-lo muito bem. A única pegadinha é que o Hyper-V está disponível apenas para usuários do Windows Professional. Mas, há algum tempo atrás, eu perguntei para vocês qual versão vocês usam e 52% dos respondentes disseram que já usam a versão Pro, então para esses vai ser moleza. Por outro lado, se você ainda está usando essa versão limitada e mais fraca do Windows, que é a versão Home, a boa notícia é que a migração para a Pro é muito fácil. O processo leva alguns minutos e não há perda de dados. Claro, nada impede que pessoas que têm o Windows Home usem programas de terceiros, que mencionei há pouco. Contudo, o Windows Pro possui diversas outras vantagens. Se você não sabe qual é a diferença entre essas duas versões, vale a pena pausar e assistir ao meu vídeo dedicado justamente a esse tema. O link, é claro, você vai encontrar na descrição. O Windows Home também tem uma desvantagem, e é uma desvantagem muito séria. Acontece que ele não permite a criptografia dos dados nos discos, então, se algum dia você perder o computador ou, Deus me livre, alguém roubá-lo, todos os dados poderão ser abertos, visualizados e copiados. Isso é um problema potencialmente enorme e por isso não é recomendado usar o Windows na versão Home. Aqui novamente vale a pena pausar e voltar ao meu material dedicado ao tema da segurança. Como sempre, o link está na descrição. Se você tem um laptop, precisa assistir. Os desktops estão desaparecendo dos escritórios e das casas, por isso este material é para todos. Convido você fortemente. Se você não sabe se atualmente possui a versão Home ou Pro, basta apertar o botão Iniciar e digitar a palavra WinWare. Ao pressionar Enter, surgirá uma janela com dados do sistema instalado.
Se você tem a versão Pro, pode pular para o quarto capítulo. Se você ainda está na versão limitada Home, já vou te mostrar como passar para a versão completa Pro. Para isso, vale a pena usar a loja confiável GVGMall. Na descrição abaixo você encontra 2 links, um para o Windows 11 Pro e outro para o Windows 10 Pro. Ao acessar a página, role para baixo até a seção Dicas e clique no botão Clique para exibir. Lá devem estar 2 chaves que vão permitir que você atualize do Home para o Pro e elas estão disponíveis gratuitamente. Copie uma delas, abra o menu Iniciar, pesquise por configuração de ativação e abra. Agora clique na frase Atualize sua versão do Windows. Pressione o botão Alterar e cole aqui uma das chaves. Se essa for aceita, o sistema instalará automaticamente os componentes necessários e o computador será reiniciado. Após esse procedimento, você será recebido pelo Windows Professional, mas ele não estará ativado. Assim, é hora de ativar a versão superior. No site da GVGMall, clique em Comprar agora e crie uma conta. Lembre-se de inserir obrigatoriamente o código TMHD, pois ele vai reduzir o preço em 30%. Em seguida, passe o mouse sobre sua conta, escolha meus pedidos comprados e, como podem ver, eu mesmo já comprei várias chaves aqui. Clicamos no botão Ver chaves, copiamos a chave, na janela de ativação, clicamos no botão Alterar e colamos no campo em branco, depois clicamos em Avançar. Em seguida, ative e dessa forma teremos um sistema Windows Professional totalmente funcional. Assim podemos começar o próximo capítulo, que será dedicado à ferramenta de gerenciamento de máquinas virtuais. Estamos falando do Hyper-V. Antes de usá-lo, é necessário ativar a virtualização na Basic Input e Output System. Para acessar a Basic Input Output System ao ligar o computador, pressione várias vezes a tecla Delete. Às vezes também pode ser F10, outras vezes F12 ou F1. Se nenhum desses funcionar no Windows, ao clicar no botão Reiniciar, mantenha pressionada a tecla Shift. Isso fará o sistema entrar em um modo especial ao iniciar. Aqui, escolha Solucionar problemas, Opções avançadas, Configurações do firmware, UEFI. Estando na Basic Input Output System, vocês vão ter que contar com a própria habilidade de leitura. Na placa-mãe ASUS, entre em Avançado, modo SVM e selecione Habilitar. Salve as configurações com F10 e o processador já poderá executar funções de virtualização. Se o problema persistir, consulte os fóruns. Após essa etapa, ative o autoatendimento do Hyper-V no sistema. Pressione Iniciar e digite funções opcionais. Role para baixo e clique em Mais recursos do Windows. Lá você encontrará o Hyper-V. Marque ambas as opções. E clique OK. O sistema instalará os componentes extras e pedirá para reiniciar. Permita isso. Quando o computador reiniciar, clique em Iniciar e digite a palavra Hyper. Você deve ver 2 opções relacionadas ao Hyper-V. São o gerenciador de funções e a criação rápida. Vocês poderão usar a segunda opção depois, mas primeiro abram o gerenciador. À esquerda você verá o nome do seu computador, onde criaremos a máquina virtual. No futuro, você poderá ter um servidor com uma máquina virtual para trabalhar remotamente e o gerenciador de funções permitirá a conexão a ela. Mas isso é assunto para outra ocasião. Antes de criar uma nova máquina, ajuste as configurações do programa de acordo com suas preferências. À direita, clique nas configurações do recurso Hyper-V. Se você tem pouco espaço no disco C, recomendo mudar o local onde as máquinas virtuais serão armazenadas, pois cada uma delas pode ocupar de alguns até dezenas de gigabytes. Os arquivos de configuração não vão ocupar muito espaço e podem ser deixados no C, embora, se você quiser, não há problema em mover esses dados para qualquer pasta em outro disco. O restante podemos deixar como está. Vale a pena começar a aventura pelo sistema Ubuntu, pois o Hyper-V já está preparado para ele. Pressione o botão de criação rápida e escolha a versão mais recente do Ubuntu. Ao rolar para baixo, verá o tamanho do download. Nesta versão, são um pouco mais de 2,3 GB. Clicamos no botão Criar máquina virtual que iniciará o download da imagem do sistema. Após o download, clique no botão de edição de configurações. Aqui você pode atribuir dispositivos adicionais para a máquina virtual, ativar a inicialização segura, etc. Mas o Ubuntu não exige isso para funcionar corretamente. Por outro lado, confira as configurações de RAM e os núcleos do processador atribuídos. Por padrão, a memória dinâmica está ativada, e para usos básicos você pode deixar assim. No entanto, se você perceber depois que está faltando memória e seu computador tem 32 ou até 64 GB, lembre-se de que você pode mudar isso depois. O mesmo vale para o número de processadores virtuais. O Linux, bem,
Não é guloso por recursos, mas se você quiser usá-lo para aplicações mais profissionais, vale a pena mudar também essa configuração. Ainda nas configurações, na aba de hardware, você pode adicionar uma unidade de disco óptico, caso ainda tenha uma, ou permitir o acesso ao disco rígido físico do seu computador, o que vai facilitar sua vida depois. Por outro lado, se no novo sistema você pretende baixar torrents, testar vírus e malwares, então definitivamente não conceda esse tipo de acesso. Se você tem pouco espaço no C, vale a pena mudar o local de salvamento dos pontos de restauração ou do arquivo de paginação. Aliás, revise com calma todas as outras configurações. Em seguida, clique em OK e conecte-se. Vai aparecer uma nova janela com a máquina virtual. Você deve iniciá-la e o instalador do Ubuntu será exibido para você. Escolhemos o idioma, o teclado polonês e o fuso horário. Digite qualquer nome e sobrenome nos campos correspondentes. A senha é necessária, mas não precisa ser complexa. Afinal, é apenas para uma máquina virtual e espero que já tenham a criptografia ativada no Windows. Após clicar em avançar, o instalador iniciará o trabalho. Ao final desse processo, o Hyper-V perguntará sobre o tamanho preferido da área de trabalho. Podemos escolher tela cheia e aplicar essa configuração para todas as telas. Útil se você quiser dar acesso ao Linux a 2, 3 ou quantas telas você tiver. Você também pode optar por um espaço menor que sua área de trabalho. Escolhi uma resolução de 2560 por 1600 pixels e como tenho uma tela 4K, a janela fica bem pequena. As legendas também, mas vamos fazer login primeiro com o nome de usuário e a senha. Após clicar em OK, o Ubuntu já instalado será iniciado. É assim que uma máquina virtual aparece em uma janela no Windows. É como se fosse um segundo computador dentro do seu computador. Vocês podem mover isso, podem minimizar. Legal, mas sinceramente admito que, na tela 4K, essa janela fica pequena demais para mim. Como pode ver, ao maximizar a janela da máquina virtual, seu tamanho não é alterado. Para fazer isso, desconecte-se da visualização dela, fechando a janela. Perceba que, na verdade, a máquina virtual com Ubuntu ainda está rodando em segundo plano. Fechar a janela de visualização pode ser comparado a desligar um monitor em um computador de mesa. Só ao clicar com o botão direito do mouse é que podemos desligá-la, fechá-la ou reiniciá-la. Mas nós só queremos ativar a visualização dela, e aqui o Hyper-V vai perguntar novamente sobre a resolução. Agora podemos selecionar a tela cheia. O sinal será enviado para o Ubuntu. Fazemos login novamente e pronto. Temos o Linux no Windows. Minimizar a máquina ainda não é um problema. Mudar para o modo janela também é possível, só que a resolução dela ainda continuará alta. E que beleza, o Ubuntu nos recebeu com um configurador que permite conectar às nossas contas de forma mais eficiente. Se gostarem do sistema, recomendo criar uma conta para receber as atualizações mais rapidamente. Você pode fazer login com o Google ou uma conta Microsoft, mas eu vou clicar no botão pular, ignorando essa etapa. O Live Patch exige justamente a conta mencionada, então por enquanto também vou pular isso. Se vocês quiserem participar do programa de aprimoramento do sistema, aqui vocês podem concordar ou recusar, e também privacidade e localização. Na próxima janela, será sugerido o download dos aplicativos mais populares, como Discord, VLC e outros. Vocês também podem abrir a loja de aplicativos aqui e instalar tudo o que precisam para o trabalho do dia a dia. Sim, o Linux é seguro e para esse tipo de ação ele vai nos pedir uma senha. Como vocês podem ver, na barra de tarefas, que no Ubuntu fica à esquerda por padrão, o navegador Firefox já está instalado. Funciona como qualquer navegador normal, mas aqui ainda não tem nada logado. Também possui o Thunderbird para e-mails, gerenciador de arquivos, programa de multimídia e o LibreOffice, o pacote de escritório. Abaixo fica a loja de aplicativos. Como vocês podem ver, o escalonamento da área de trabalho na resolução 4K está definitivamente muito baixo. Portanto, estou abrindo o menu de aplicativos, vou para as configurações e, na aba de tela, mudo de 100% para 200% e clico em aplicar. Salvo as configurações e já está muito melhor. 300% é muito para um laptop de 16 polegadas, então reduzo para 200%. Já que ainda estamos nas configurações, vamos falar sobre algumas questões de personalização. Assim como no sistema Windows, podemos ativar aqui o modo noturno, que reduz a quantidade de luz azul, digamos do pôr ao nascer do sol. Nada de extraordinário, mas vocês veem que o Linux, ao contrário do que parece e dizem por aí, não é um sistema espartano ou primitivo. Embora logo após a instalação esteja um pouco em inglês, um pouco em polonês, mas isso pode ser alterado. Clique na guia Região e Idiomas e depois em Gerenciar idiomas instalados. Assim, forçaremos a verificação do suporte a idiomas, confirmando que a instalação não foi concluída por completo. Então, clicamos em Instalar,
Enquanto esse processo está em andamento, podemos revisar as outras configurações e finalizar a personalização. Aqui você pode escolher o papel de parede da área de trabalho com algumas opções bonitas pré-instaladas. Gosto do Ubuntu porque, ao mudar para o tema escuro, o papel de parede também muda. Vemos que, ao mudar para ele, o fundo voltou para o padrão, mas já vou trocar por um que combine mais comigo aqui. Esse papel de parede é ideal para uso noturno no computador. Quando eu mudar novamente para o modo claro, além do esquema de cores definido para o sistema e os aplicativos, também vai voltar aquele papel de parede diurno que eu escolhi antes. E aí, o que acharam? Bonito, né? Agora é só aproveitar o novo sistema. E se você não conseguir lidar com algo, o Windows ainda está rodando em segundo plano. Sabe de uma coisa? No geral, fiquei em dúvida se valia a pena fazer esse material educativo no meu canal. Se você acha que sim, então por favor, mas por favor mesmo, clique no like e escreva um comentário, assim eu vou saber que realmente vale a pena. Ok, voltemos ao assunto. O Ubuntu já está instalado, mas o Hyper-V nos permite ter quantas máquinas virtuais quisermos. E como o mundo não termina só no Ubuntu, vale a pena instalar aqui algumas outras ótimas distribuições Linux que podem realmente impressionar vocês. Abaixo, compartilharei o link para baixar o sistema Linux Mint em seu site oficial. Está disponível em 3 versões. Clique em cada uma para ver a respectiva área de trabalho. No entanto, a principal aqui é a Cinnamon, por isso, para este vídeo, vamos baixar justamente essa edição. Cinnamon é a versão mais popular dessa distribuição, com uma interface tradicional semelhante à do Windows. É intuitiva e, acima de tudo, permite uma ampla personalização. O Linux Mint oferece o equilíbrio ideal entre requisitos e responsividade. Então, clicamos em Download, descemos procurando um servidor na Polônia e baixamos a imagem do sistema. Isso vai levar um tempo, então enquanto isso vale a pena se preparar para verificar a integridade e autenticidade do arquivo ISO baixado. Esse é um passo opcional e, para ser sincero, poucas pessoas realmente se preocupam com isso. Por outro lado, realizar essa verificação permite ter certeza de que o arquivo foi baixado corretamente e não foi modificado por terceiros que poderiam ter adicionado algum software malicioso à imagem do sistema. Usando o exemplo do Mint, logo acima dos servidores, há 2 botões com arquivos para download. Em cada um, clicamos com o botão direito do mouse e salvamos no mesmo local onde salvamos a imagem do sistema. Aqui, selecione a área de trabalho e depois clique em Verificar. Descemos um pouco e clicamos no link Como verificar a imagem ISO no Windows. Clicamos exatamente nesse link. Descemos até a seção Lançamentos binários e baixamos o instalador simples para o mesmo caminho. No próximo passo, abrimos o arquivo de texto baixado anteriormente e copiamos o hash da versão Cinnamon, pois é essa que estamos baixando. Abra uma segunda aba ou janela do bloco de notas e cole o hash. Minimize tudo e, segurando a tecla Shift, clique com o botão direito na área de trabalho e depois abra a janela do PowerShell. Aqui, digite o que está na tela e pressione Enter. Para facilitar sua vida, vou deixar tudo para copiar na descrição. Copiamos o hash gerado usando a combinação de teclas Ctrl+C e colamos no bloco de notas. Vemos que ambos são idênticos. Nesse caso, o arquivo baixado atende ao requisito de integridade. Ainda precisamos verificar sua autenticidade. Copiamos o primeiro código, colamos na janela do PowerShell e, como podemos ver aqui, uma chave foi processada e essa única permanece inalterada. Assim, temos certeza de que o ISO vem de uma fonte oficial e podemos instalá-lo com confiança. Mas, como eu disse, só poucos fazem isso. É apenas uma precaução extra. Se a imagem foi baixada do site oficial e não houve erros, então provavelmente está tudo certo. Nesse caso, abrimos o gerenciador Hyper-V e, usando o botão de abertura rápida, criamos a máquina. Com o Mintzinho. Não queremos o Windows, já temos o Ubuntu. Então, clicamos no botão de fonte de instalação local que fica logo abaixo. Aqui, precisamos desmarcar a opção de inicialização segura e selecionar o caminho com a imagem do sistema Linux Mint. E agora, criamos a máquina virtual. Antes de se conectar a ela, edite as configurações dela. Mesmo que você não queira atribuir mais memória RAM ou recursos de processador para ela, com certeza vai querer dar um nome para ela. Digitamos aqui Linux Mint, clicamos em OK e apertamos Conectar, o que inicia a fera. Após um segundo, somos recebidos pelo menu de inicialização, que permite iniciar o sistema antes mesmo da instalação. Depois que a área de trabalho aparece, clicamos no ícone do disco com a legenda Instalar Linux Mint. Eu escolho o idioma polonês, o layout do teclado. Vale a pena também instalar os codecs multimídia.
Na próxima etapa, seremos solicitados a escolher a partição para a instalação. E não se preocupe, tudo o que você faz aqui acontece na máquina virtual e, neste momento, ela não tem acesso aos discos que estão no seu computador. O disco é literalmente virtual e, na verdade, é apenas um arquivo localizado no local que você definiu anteriormente. Portanto, limpamos esse disco virtual e instalamos. Na próxima janela, clicamos em Avançar e escolhemos o fuso horário. Aqui, digitamos qualquer nome de usuário e senha e finalizamos a instalação. Quando isso terminar, clicamos no botão que conhecemos do Windows como menu Iniciar. Selecionamos configurações, temas e aqui podemos personalizar se preferimos misto, escuro ou claro. O Mint também permite alterar o destaque de cor do sistema e oferece papéis de parede interessantes para a seleção. Entramos em planos de fundo e escolhemos o que mais gostamos. E quando o sistema já estiver visualmente do jeito que queremos, é hora de fazer login nas nossas contas, o que, claro, vai facilitar a navegação no novo sistema. Podemos revisar as configurações, alterar a resolução e personalizar ainda mais o sistema conforme nossas necessidades. Como podem ver, na barra de tarefas há o ícone do Firefox, que permite navegar na internet de imediato. E quanto aos programas, como instalá-los? Aqui também há uma loja onde você encontrará muitos programas e aplicativos essenciais. Há muitas opções para escolher, mas vamos continuar. Zorin Sistema Operacional é outra distribuição Linux que vamos analisar. A versão Pro é paga, mas as versões Core e Education são gratuitas. A versão destinada ao uso diário é a Core, e é ela que vamos instalar hoje. Então, clicamos em Download. Podemos pular a assinatura da newsletter, mas vale a pena se inscrever no canal. E, assim como antes, criamos uma nova máquina virtual, desmarcando o boot seguro e dando um nome a ela. Conectamos, iniciamos e logo a tela de boas-vindas aparece. A instalação é muito simples e intuitiva, basicamente igual ao que fizemos com o Linux Mint. Quando o sistema estiver instalado, ajustamos a resolução e, como antes, um pouco de personalização também não faz mal. Afinal, queremos nos sentir aqui como no nosso sistema operacional doméstico. Como em muitas outras distribuições Linux, o Zorin Sistema Operacional também vem com o navegador Firefox pré-instalado e até mesmo com o pacote de escritório LibreOffice. Na barra de tarefas, há uma maleta azul. Aqui podemos verificar se há atualizações, mas acima de tudo, este aplicativo serve para gerenciar e instalar pacotes de programas adicionais. Praticamente toda a distribuição discutida hoje possui uma espécie de loja de aplicativos. Se vocês gostaram do Zorin Sistema Operacional, então é só instalar. Mencionei antes que minha distribuição Linux favorita é o Manjaro. Se quiserem seguir minha recomendação, baixem a versão K Desktop Environment Plasma pelo link que está na descrição. Aqui fazemos como antes, criamos uma máquina virtual, desmarcamos o boot seguro, selecionamos a imagem baixada, nomeamos, conectamos e iniciamos. O menu de inicialização permite alterar o teclado e o idioma. Navegue usando as teclas direcionais. Em instantes, veremos as cores relaxantes do ambiente K Desktop Environment Plasma. Quando vocês tiverem tempo, deem uma olhada nos links que estão na janela de boas-vindas. Antes de iniciar a instalação, mudarei a resolução para Full Alta Definição nas configurações da tela, acessadas com o botão direito na área de trabalho. Como podem ver, o processo é semelhante ao do Windows. Após alterar a resolução, a imagem melhora consideravelmente. Antes de instalar, vocês podem ver como o sistema é e como funciona. Em tudo, lembra bastante o Windows, mas como se fosse, não sei, mais bonito e com certeza 10 vezes mais leve para o computador. Quando estiverem convencidos, podem começar a instalação. Novamente, escolho o idioma, a localização, o teclado, o disco, damos um nome de usuário e uma senha. Eu também vou marcar o login automático e a mesma senha para o administrador. Nesta etapa, você pode escolher o pacote de escritório pré-instalado. Isso permitirá que vocês abram e salvem arquivos compatíveis com o Microsoft Office. Essas ferramentas são gratuitas e também estão disponíveis para o Windows. Clicamos em Avançar e aguardamos a conclusão da instalação. Quando isso acontecer, marcamos a opção Reiniciar e clicamos em Concluir. A máquina virtual será reiniciada e, por favor, o sistema estará pronto para uso. O ponto de exclamação vermelho no canto direito nos informa sobre novas atualizações. Então, verificamos do que se trata, clicamos em Aplicar, digitamos a senha e os pacotes de instalação já estão sendo baixados. Vocês podem ver que, de todas as distribuições mostradas, é justamente o K Desktop Environment que parece mais com o sistema da Microsoft, ao qual já estamos bastante acostumados. Na minha opinião, é realmente fácil migrar para ele. O Firefox também vem por padrão, mas vale a pena ajustar a aparência do sistema conforme nossas necessidades. Há também uma seleção bastante rica de papéis de parede pré-instalados aqui. Em geral, as configurações são similares a outros sistemas, e você pode levar mais de 30 minutos ajustando-as.
O menu Iniciar também se parece com o do Windows. Todos os programas adicionais podem ser encontrados e instalados clicando neste ícone aqui. Tem opções para todos os gostos. Nada além de aproveitar um sistema gratuito e estável. Mas, por fim, deixei para nós outro sistema, que talvez seja ainda mais popular, que é o Pop!OS. No site oficial, podemos ler que o desenvolvedor do software o elogia pela personalização e adaptação às suas condições de trabalho. Também fala sobre como as janelas se encaixam perfeitamente nas bordas da tela e outras coisinhas desse tipo. Aqui vemos que este software é direcionado para pessoas que trabalham com aprendizado profundo, para engenheiros, bioinformatas e também pode ser usado para produção de mídia. Vemos que Blender, OBS Lightroom ou até mesmo DaVinci Resolve devem funcionar sem problemas. Aliás, talvez até de forma mais estável, melhor e mais eficiente do que no próprio Windows. Não por meio de máquina virtual, mas quando instalarmos o sistema nativamente, vocês sabem. No início do vídeo, é mencionado que o Windows Home não permite criptografar o disco imediatamente. Para isso, é necessário o Pro, certo? Então aqui vocês veem que no Pop!OS a criptografia já vem ativada automaticamente. Claro, outras distribuições também permitem isso, mas o Pop!OS é o único que ativa a criptografia já antes da própria instalação. Por isso, acho isso maravilhoso. O Pop!OS também menciona o modo híbrido, permitindo alternar entre economia de energia e desempenho da placa de vídeo. E não esqueçam dos jogos. Steam, Lutris e GameHub vão proporcionar ótimas experiências. Sim, alguns jogos rodam muito melhor no Linux do que no Windows. Quem diria? Mas, para isso, é necessário uma instalação nativa. Primeiro, vocês precisam se familiarizar com o sistema usando uma máquina virtual. Também não poderia faltar o modo noturno aqui. O fabricante informa que também possui uma versão ainda mais leve do sistema operacional para Raspberry Pi. Bem, eu já estou convencido. Então, clicamos em Download e como eu tenho um laptop com placa da NVIDIA, é essa versão que eu também escolho. Eu salvo a imagem do sistema na pasta de Downloads. O resto é igual. Criamos uma nova máquina, desativamos o Secure Boot, selecionamos o ISO, editamos as configurações, nomeamos a máquina e a ligamos. O instalador leva um momento para carregar. Logo ao lado das configurações, iniciamos a instalação. Escolhemos o idioma e, por algum motivo, ele está quase no final da lista. Estranho. Aqui vocês podem escolher entre uma instalação limpa e rápida ou uma avançada. Na máquina virtual não há muitas opções, então vamos com a primeira. Selecionamos o disco, digitamos o nome de usuário e a senha. Nesta etapa, podemos alterar a senha de criptografia do disco, mas vou deixá-la igual à do sistema. E o instalador já começou. Levará um tempinho. Depois a máquina virtual reiniciará e seremos solicitados a inserir a senha para descriptografar o disco. Em seguida, a senha para fazer login no sistema. O Pop!OS nos pergunta se queremos ter o dock ou não. Ele nos pede para configurar a barra superior, a posição da data, hora e notificações. Ele informa sobre a ativação de programas, como usar gestos, e até aparece uma pergunta sobre se preferimos o modo escuro ou claro. Todo o sistema deveria receber seus novos usuários dessa forma, e admito que o Pop!OS está começando a ocupar o segundo lugar entre os meus favoritos. Aqui ainda temos algumas perguntas padrão, logins, e já podemos começar a usar o novo sistema. Vocês provavelmente já se acostumaram com a aparência das configurações. Esse papel de parede oficial realmente não me agrada, então imediatamente troco por algo mais agradável. Vale a pena iniciar a jornada com o novo sistema, instalando os programas necessários. A loja é categorizada, então você pode dar uma olhada e ver o que eles têm de interessante por lá. Como já mencionei antes, pela máquina virtual, bom, não dá para jogar, mas vocês podem ver o que está disponível. Para isso, instale o Heroic Gamer Launcher, que substitui o Epic e o GOG simultaneamente. O Steam também é bom. Instalar. Ferramentas de escritório e gráficas também encontramos aqui aos montes, mas, meu caro espectador, essa diversão agora é com você. Se você gostou deste material, deixe um like, comentário e visite meu site www.techmaniachad.pl. Com o menu intuitivo, você certamente encontrará outros conteúdos inspiradores lá. Até a próxima!